Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a nossa associação de dirigentes cristãos de empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão que vos fala. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nossos estúdios Guilherme Feinberg. Muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Elmair. Guilherme, como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores, diz respeito às conexões pessoais, sociais, que facilitam que a gente tenha bom desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a nossa casa materna, paterna, que facilitam esse desempenho. E o convite que eu faço é que você possa externar ao nosso público ouvinte a história do Guilherme, menino, a sua vivência em casa, a sua juventude, o olhar pela profissão, até esse momento onde você desempenha a sua função como psicanalista na nossa sociedade. Muito bem. Muito bom dia a todos, Elmair. Eu tive uma infância muito feliz, né? Eu tive uma infância onde eu pude exercer o brincar. Então, eu pude, aos pouquinhos, ir construindo uma identidade sólida, né? Até os dias de hoje, porque eu tive pais amorosos, pais afetivos e pais suficientemente bons. O que eu quero dizer com isso? Eu tive a alegria de, na minha infância, ter tido a oportunidade de acertar e de errar. E uma vez acertando, eu pude, então, entender que aquele caminho era um caminho virtuoso, era um caminho de valor. Mas do que eu estou falando? Eu estou sendo um pouco abstrato. Eu comecei a minha vida escolar num colégio chamado Eliezer Steinberg, que era um colégio judaico. Sim. Né? Onde eu fiquei até a 7ª série. Laranjeiras? Laranjeiras. Isso. E aí foi muito, muito bom o tempo que eu passei ali. A gente aprendia, por exemplo, a Bíblia, que se chamava Tanar. A gente aprendia cultura judaica. A gente aprendia tudo que um colégio judaico tinha a oferecer. Inclusive o hebraico e o Yiddish, que é um dialeto do alemão, que os judeus, muito perseguidos ao longo da história, aprenderam a falar para poder sobreviver. Além disso, num determinado momento da minha adolescência, eu achei que estava legal, ou seja, que eu precisava ir para o mundo. Assim como na infância eu explorei através do brincar inúmeras possibilidades, fui frustrado na medida certa, recebi feedbacks positivos na medida certa, eu pude entender que existia um espaço potencial a ser explorado. E aí eu fui para um colégio pequenininho, mas maravilhoso, que me edificou, chamado São Tarcísio, que era um colégio do senhor Sebastião, que era um professor Sebastião, melhor dizendo, ali numa rua perto do Eliezer, mas ele era um colégio pequeno e que nós éramos 6 na sala de aula. E esse colégio, o professor Sebastião sempre me chamava, ele era tinha sido professor do Santo Agostinho, e ele sempre me chamava para me contar um pouquinho de uma parábola, uma história dos judeus. Um ensinamento. E eu achava aquilo de uma nobreza de alma, porque ele, sendo cristão, me aceitou no colégio dele e me contava uma história judaica na sala dele, ou seja, era de uma decência, o que a gente chama no judaísmo de Mensch, ou no alemão, quer dizer pessoa, quer dizer humilde, quer dizer decente, íntegro. Então, o professor Sebastião era um desses, uma pessoa íntegra. E eu fiquei 2 anos lá,
ganhei uma base tão forte, uma base que eu não tinha tido no Eliezer, que eu pude fazer uma aplicação, eu fiz prova para o Colégio Suíço, onde eu fiz o 2º grau. E o Colégio Suíço era um colégio extremamente difícil, era laico, não era como o Eliezer de São Tarcísio, mas também abria portas para uma série de outras coisas e tinham seus valores lá, laicos. Então, foi assim que eu fiz esse meu primeiro momento humano, né? Uma infância feliz, onde eu tive, graças a Deus, limites e condições para existir, para poder depois entender o mundo, e fui buscar no mundo as diferenças. Porque se nós existimos por uma razão, essa razão é a diferença. Não é a igualdade que nos torna ricos. Sim. É respeitar as diferenças e singularidades. Acho que é muito por aí. E na juventude você já tinha esse olhar sobre a psiquiatria, sobre a psique, né? Dessa inquietude? Tinha essa inquietude intelectual, essa avidez. Porque meu pai, psiquiatra, psicanalista renomado, minha mãe, psicóloga, psicanalista também, eles sempre me estimularam a que eu encontrasse o meu caminho, fosse ele lendo, fosse assistindo peças de teatro, fosse adquirindo, tendo uma aquisição do conhecimento no mundo por que via fosse, principalmente pela experiência. Ou seja, eu não esqueço, meu pai sempre disse, né, e continua dizendo: Guilherme, cometa novos erros, seja inédito. É bacana, gostei. Sempre. Ele nunca me cobrou 10. Nunca. Acho que ele sabia que Deus era 10. Ele sempre me falou que o importante era permanecer com uma humildade diante do conhecimento, querendo 9.9, que o meu lugar ia ser dado. Ou melhor, dado pela conquista, mas ia ser uma coisa do tipo: se eu quisesse ser perfeito 10, como não era o meu lugar, eu não iria conseguir. Ia dar problema. Ia dar problema. Se eu quisesse ser muito bom, provavelmente, se fizesse por onde, o seria. Guilherme, você tem formação winnicottiana. Explica para o nosso público do que se trata esse expertise. Sim. Na verdade, a psicanálise ela é uma só. Né? A gente faz medicina ou faz psicologia, no meu caso eu fiz as duas coisas, e depois você faz uma pós-graduação, que é a psicanálise. A psicanálise, que é um método de estudo que o Freud criou, não existia um Freud antes do Freud, então a psicanálise ela é uma só, mas ela tem vieses, ela tem estilos, jeitões, digamos assim. E o meu jeitão é o jeitão winnicottiano. O que vem a ser isso? É priorizar o vínculo com o paciente e trabalhar contra a transferência. Ou seja, é tudo aquilo que numa psicanálise tradicional você não vê na prática. Priorizar o vínculo significa que se eu precisar ser informal com o meu paciente, se eu precisar ser uma pessoa que fale de mim, lembrando que é o paciente que está em enfoque, mas que eu posso me fornecer como pessoa a ser objeto de identificação, eu posso ser humano, ter tatuagem, eu posso ter uma casa, um filho e falar desse filho, eu posso trabalhar os sentimentos humanos que o paciente me desperta durante a consulta no setting terapêutico, e isso é contra a transferência e está tudo bem. Porque a formalidade, o excesso de rigor, o excesso de interpretação está a favor do sintoma. O que está a favor da vida é uma verdadeira e profunda relação afetiva, que é o que eu vivo com o meu paciente. Então, meu paciente, além de um médico psicanalista, psiquiatra, ele tem um amigo que ele sabe que ele pode contar a qualquer momento. O melhor médico não é o que tem um currículo vasto, é aquele que é disponível quando você precisa. Sim, claro. O Winnicott estudou os órfãos de guerra da Segunda
Guerra Mundial. Então ele entendeu que roubar um livro, roubar um celular, ter uma conduta antissocial não é uma doença, mas um sintoma. É um grito, nas palavras dele, reivindicatório de algo que foi prometido e não foi cumprido. O que você está falando? Estou falando da mãe e do primeiro ambiente, da mãe suficientemente boa, que quando você me perguntou da minha infância eu disse que tive. Então, a primeira relação do bebê é com a sua mãe. Por isso, a ênfase de Winnicott é na mãe, ou quem ocupou esse papel, e na relação, não na essência. Porque nada é essencialmente, para a psicanálise, bom ou ruim. Sim. As coisas têm a importância que a gente dá na medida em que a gente se relaciona com elas. Guilherme, nós passamos tempos difíceis, né? O mundo passa por uma ebulição, que eu já ouvi até uma passagem interessante, que talvez gerações futuras entendam que nós estamos passando por um novo renascimento. E tivemos a pandemia, esse pós-pandemia. A gente ouve de que houveram transformações significativas na nossa sociedade. Qual é o seu olhar em relação a esses tempos que a gente passa? Eu acho que a gente está invertendo alguns paradigmas. A virtualidade que antes afastava, hoje, no campo profissional, você tem telemedicina. No campo religioso, você assiste cultos, às vezes, pela internet. No campo afetivo, um avô fala com seu neto da China para o Brasil. Então, de novo, o uso que a gente faz de uma determinada coisa fala mais sobre aquilo do que a essência. Você pode usar muito bem a internet para fazer bobagem, ou para se afastar do mundo e ficar um eremita. Sim. Mas se o vínculo é aquilo que existe contra a coisificação dos afetos, se as relações permeadas de afeto são o que salvam dentro de uma perspectiva prática, a gente tem que entender o que não mudou, não só o que mudou. Então, o que não mudou são as necessidades, e o que mudou vai depender do uso que a gente faz. A gente não tem, no meu entendimento, um renascimento apenas no sentido de uma renovação ruim só ou boa só, né? E eu acho que fundamental nessa história é entender que ninguém antes da pandemia era ruim e se transforma em bom, aleatoriamente por forças que não controla. O que de alguma maneira fica ou fica à flor da pele é que se antes existia uma liquificação das relações, né, se existe, como Bauman fala, se antes existia uma pouca importância que se dava às relações, as pessoas agora encontram uma maneira a mais de justificar um ganho secundário com a doença, um ganho secundário com a não mudança. Porque as coisas estão aí. O mundo está aí. Como você vai se relacionar com o mundo conta muito mais do que aquilo que foi feito de você pelo mundo. Guilherme, a Catedral FM tem uma abrangência estadual. Ela chega no estado todo e alcança as classes de A a E. O nosso público que está te ouvindo, quem gostou dessa vibe, gostou do que ouviu, como é que te segue? Então, Emair, tem o Instagram, né? No Instagram, Dr. Guilherme Feinberg. Por ali tem alguns links para alguns textos de jornal. Eu escrevia bastante, agora estou voltando a escrever.
alguns trabalhos também importantes, mas fundamentalmente no Instagram, Dr. Guilherme Feinberg, né, arroba, né? Eu sou meio fraco nessa coisa nessa parte da pós-modernidade. E aí dá para seguir, tem umas coisas legais no Instagram. Se alguém se interessar por essa abordagem para poder ter uma entrevista no sentido de uma consulta, ali também tem o telefone, tem o endereço para saber mais, para entender. Pode ser por via Instagram. Que beleza. Guilherme, a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCR Rio, nesse mês de agosto completou 63 anos de atuação na sociedade civil carioca, com esse expertise de evangelizar no ecossistema do trabalho. Eu te convidaria que você, com essa percepção de mundo bacana que você tem, pudesse dar um testemunho ao público ouvinte o que você acha desse tipo de movimento e mesmo realizar um convite ao seu networking para que possa dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, a DCR, o nosso Facebook, a DCRJ. Todo dia a gente tem conteúdo. Show. Então eu peço às pessoas que me seguem no Instagram ou que me conhecem que tenham esse olhar para alguma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que é ter fé, ter um caminho que, para além de qualquer coisa científica, para além de qualquer coisa filosófica, é provado pelo resultado que faz diferença. Como dizia um astrofísico francês, que eu não me recordo o nome, mas que foi citado uma vez num programa pelo Enéas Carneiro, grande cardiologista. A ausência de evidência não é a evidência da ausência. Então, eu acho que uma pessoa com fé, uma pessoa com a sua religião, uma pessoa que tenha pleno conhecimento de quem foi na história também Jesus Cristo, é uma pessoa que foi, eu vou colocar como judeu, me perdoem, ninguém é perfeito, uma pessoa que foi capaz de descontinuar talião e implementar, como dizia Freud, através de um insulto, toda uma sociedade, porque ele não atirou a pedra, não deixou que matasse, ele atirou um insulto, que todos olhassem para dentro. Freud disse isso. A gente precisa conhecer um pouco mais da palavra. Então, diante de um representante da diocese, diante de um representante cristão, eu falo sem temor e com muito orgulho, não só por ter sido convidado, mas pelo respeito que eu tenho aos cristãos, sendo judeu. Estudem, leiam, deixem-se tocar, aprofundem suas relações e tenham fé, porque eu não conheci até hoje uma pessoa que, não tendo desistido, deixou de chegar lá. E eu não sei qual santo falou isso, me perdoe, Elmair, mas eu acho essa frase linda, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Agradeço imensamente a esse belíssimo testemunho, Guilherme, e o nosso programa Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.